Maravilha. Queridos, nós já tivemos aí 2 encontros, né, dessa quarta-feira, falando sobre a conferência do mês de outubro passado, a fim de que todos sejam um. Nesses 2 encontros, nós falamos acerca de alguns aspectos que são cruciais. Ou seja, quando não se entende o começo da história, dificilmente se entenderá o meio e o final. O meio é o desdobramento de algo que teve um início. O final é a consumação de algo que teve um início e que teve o seu desdobramento. Então, infelizmente, por razões diversas, ocorre que os seres humanos, o brasileiro sobretudo, e ainda mais os cristãos, têm uma cultura meramente dogmática. Ou seja, acredita em supostas verdades, sem que essas verdades tenham sido antes verificadas, averiguadas, os seus fundamentos. E, além do mais, ocorre então que do modo como eles recebem a palavra ou a pregação, ou que seja o ensinamento, eles então tomam a coisa pela própria coisa, sem o devido discernimento do seu significado. Então, é importante que nós tenhamos uma visão diferente, ou seja, que nós venhamos a perscrutar todas as verdades recebidas e compreender o seu funcionamento, compreender a sua razão. Hoje mesmo, conversando com o pastor Vinícius, de Goiânia, eu estava dando alguns exemplos acerca daquilo que nós chamamos de verdade teológica e verdade ontológica, né? Ou que seja verdade orgânica. Eu dei 2 exemplos básicos que eu quero trazer para vocês. Eu já falei talvez algumas vezes sobre esse exemplo. É sempre bom trazer de volta para nos recordar, tornar nossa memória fresca, para que nós possamos sempre tomar a verdade na sua essência, né? No seu aspecto orgânico. Então, quando nós falamos sobre verdade teológica, nós queremos falar o modo como a verdade foi trazida ao longo da história, muitas vezes de forma pedagógica. Por exemplo, nós podemos colocar o batismo em águas como sendo o nosso primeiro exemplo. Então, a igreja evangélica, ela tem o batismo como algo muito importante, não é verdade? Desde a igreja católica, que oferece o batismo até mesmo para as crianças, ou desde criança ele oferece o batismo àqueles que nascem, e a igreja também protestante, algumas batizam crianças, outras só adultos, mas também tem o batismo como algo importante. Igreja evangélica, então, os irmãos já sabem da importância que se dá ao batismo. Isso por uma razão muito simples, porque Jesus ordenou. Jesus disse que os apóstolos deveriam sair, pregar o evangelho, e uma vez que as pessoas se convertessem ao evangelho, elas deveriam ser batizadas nas águas. Isso aconteceu. Em Atos nós vamos ver ali vários batismos em água. Enfim, de modo então que tanto o catolicismo, como o protestantismo, como o evangelicalismo, igreja evangélica em geral, tem o batismo em tem o batismo como algo de extrema importância. E nós aqui também damos a devida importância ao batismo. Ocorre que a importância que eles dão ao batismo é ao rito, é à cerimônia. Ou seja, tanto é que eles discutem com muita ênfase, né, e com muita recorrência, se o batismo é por imersão, se o batismo é por aspersão, e se for por imersão, se é em água corrente, ou se é em água parada. Alguns ainda discutem, por exemplo, se o batismo é em nome de Jesus, ou é na fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São discussões teológicas que não acabam, são infindáveis, né? Nunca eles conseguem entrar no acordo. Tudo isso porque eles dão ênfase à coisa, ou seja, ao rito, ou seja, à cerimônia do batismo. Então, eles têm uma visão meramente acerca de uma verdade no seu aspecto pedagógico, ou no seu aspecto teológico, da forma como foi escrito. Falta-lhes, entretanto, o aspecto mais importante, que é o aspecto do simbólico. Ou seja, o que aquilo, o batismo em água, que introduz a pessoa no caminho da fé, que o faz um iniciado na fé, o que esse batismo significa no seu aspecto essencial. Aí nós vamos encontrar na própria Escritura, ela nos traz
todo esse aparato, demonstrando que o batismo, ele tem uma realidade espiritual.